Boa noite. Boa noite. É uma satisfação poder estar com vocês, dividindo esse espaço com vocês. E lembrando que é sempre difícil fazer referência a uma obra, e em particular a obra Paulo e Estevão, que é um marco na história do cristianismo. Mas faz parte dos desafios. E entre esses desafios, nós não podemos fugir a algumas citações que fazem-se necessárias para que a gente possa entender qual que seria, então, a proposta de Jesus. Porque Paulo, a princípio, não fazia parte do colégio apostólico. Ele não é um dos 12 escolhidos. E é com o desenrolar do movimento, das tarefas, do serviço, que ele é convocado. E para que a gente possa nos situar no tempo, o livro A Caminho da Luz vai dizer para a gente a respeito da missão de Paulo. E Emmanuel diz assim: no trabalho de redação dos evangelhos, que constituem, sem dúvida, o portentoso alicerce do cristianismo, verificavam-se nessa época algumas dificuldades para que se lhes desse o preciso caráter universalista. Todos os apóstolos do Mestre haviam saído do teatro humilde de seus gloriosos ensinamentos. Mas, se esses pescadores valorosos eram elevados espíritos em missão, precisamos considerar que eles estavam muito longe da situação de espiritualidade do Mestre, sofrendo as influências do meio a que foram conduzidos. Tão logo se verificou o regresso do Cordeiro às regiões da luz, a comunidade cristã, de modo geral, começou a sofrer a influência do judaísmo e quase todos os núcleos organizados da doutrina pretenderam guardar feição aristocrática em face das novas igrejas e associações que se fundavam nos mais diversos pontos do mundo. É então que Jesus resolve chamar o espírito luminoso e enérgico de Paulo de Tarso ao exercício do seu ministério. Essa deliberação foi um acontecimento dos mais significativos na história do cristianismo. As ações e as epístolas de Paulo tornam-se poderoso elemento de universalização da nova doutrina. De cidade em cidade, de igreja em igreja, o convertido de Damasco, com o seu enorme prestígio, fala do Mestre, inflamando os corações. A princípio, estabelece-se entre ele e os demais apóstolos uma penosa situação de incompreensibilidade. Mas sua influência providencial teve por fim evitar uma aristocracia injustificável dentro da comunidade cristã nos seus tempos inesquecíveis de simplicidade e pureza. Então a gente percebe que não existe acaso nem improviso no plano espiritual. E a gente tem que entender que quando alguém tem a ideia de fazer um evento como esse, aqui nós estamos cumprindo, porque o planejamento já existia no plano espiritual. Nós podemos fazer ou não, mas que vai ser realizar, isso nós não podemos ter dúvidas. Porque apesar de sermos necessários nessa jornada, nessa empreitada e nestas tarefas, nós não somos imprescindíveis. Nós somos tarefeiros que podemos fazer ou não. Então, quando dou agradecimento a cada um, que muitas vezes não se faz nem presente nesse momento, sem a colaboração dele, muitas vezes faltaria alguma coisa.
Então, agradecer, inclusive, a presença de vocês. O que seria de mim sem a presença de vocês? Então, muito obrigado por terem saído das suas casas, do conforto do lar, e ter vindo nos prestigiar. Não é só prestigiando o movimento espírita, é prestigiando também a minha presença. E não é muito comum receber aplausos na doutrina espírita, porque nós temos algo de muito perigoso, que é o orgulho e a vaidade. Mas foi a minha vaidade e o meu orgulho que me trouxeram aqui. E eu não posso abrir mão deles, porque é algo que tem que ser valorado por nós. Foram os nossos trabalhos com orgulho, com a nossa vaidade, que fizeram com que encontrássemos alguém para estar conosco hoje. Então, você está com alguém, a sua família foi montada em cima do orgulho, da vaidade, de querer estar bem, de querer estar melhor, de querer se aprontar para um movimento. E quando eu estava vindo, um dos meus amigos falou assim, engraçado, né? Quando você vai falar lá na fraternidade, você está com a camisa para fora. Eu falei, não, agora são convidados especiais. Vocês são esses convidados especiais. Então, na sua pregação, Paulo estava na Ásia, continuando, dando continuidade à sua tarefa de evangelho, quando ele recebe um emissário que foi enviado por Pedro, dando a ele a notícia de que João tinha sido preso e que eles precisavam do auxílio dele em Roma para facilitar ou, de alguma forma, negociar a soltura de João. Paulo, então, se prepara para esta viagem de retomada, de retorno à sua casa. E isso também acontece em nossas vidas, porque é muito comum nós termos uma saudade do passado. Mas a gente, muitas vezes, esquece que o passado passou. Você não é mais aquela pessoa do passado. O passado, ele não vai nos apresentar mais como ele era antigamente. Então é muito bom ter saudade, mas não devemos ser saudosistas, porque o saudosismo machuca, né? E a gente acredita que todas as situações estariam solucionadas se pudéssemos voltar ao passado, inclusive com relação à educação de nossos filhos. Era tudo mais fácil. Então, isso é um engano. E Paulo, sabendo disso, ele retorna, mas ele já está bem abatido pela idade, pelas atividades. E em todos os movimentos que ele se encontrava, era comum falar de Jesus, mas também era comum o apedrejamento. E a gente percebe que quando falamos em doutrina espírita da lei do retorno, do que a cada um segundo as suas obras, nós vamos entender que Paulo era quem ordenava o apedrejamento. Ele era quem sentenciava ao apedrejamento. Então, para que ele tivesse essa experiência na própria carne, ele foi convocado à pregação. Mas a transformação faz com que tenhamos condições de superar o insuperável. Nós conseguimos força sem saber de onde. Então faz parte da nossa jornada. Paulo então retorna a Roma e em um ambiente muito complicado, muito agressivo. E para complicar, Roma se incendeia ou incendeiam Roma. E a partir daí, tudo que já era muito ruim passou a ser um pouquinho pior. Então é aquela história, se você acredita que está ruim, toma cuidado que pode piorar. Então assim aconteceu com os cristãos, porque tudo era motivo para que eles fossem perseguidos, né? Se chovesse demais, culpa dos cristãos. Se tivesse muito sol, culpa dos cristãos. Mas aí Roma foi incendiada. E tomou uma proporção muito grande. E começou, então, o exílio. As pessoas queriam ir embora.
Em um determinado momento, o seu governador se reúne para falar com as pessoas que faria então a reconstrução necessária. E nesse momento, alguém do povo grita, né, morte aos cristãos. Então, ele vê naquela possibilidade mais uma oportunidade da consecução dos seus odiosos planejamentos. Então, eles começam a perseguir com um pouco mais de insistência. E nessa reprogramação de Roma, eles então começam as suas reconstruções e, à medida que iam concluindo as obras, eles faziam festividades. E as festividades, claro, não poderia faltar os cristãos sendo abatidos, sendo humilhados, sendo flagelados. Então, eles prendiam em grande quantidade e preparavam o circo para as festas. E estas festas sempre regadas a muito sofrimento e dor. Nesse momento, Paulo novamente é preso e vai para o cárcere. Por que Lucas, então, não foi preso com ele? Porque Lucas era um amigo dileto de Paulo e estava com ele em todos os momentos, acompanhando-o em suas viagens. Porque Paulo estava hospedado na casa de um amigo. Dessa vez eu não fiquei hospedado na casa do meu amigo, porque eu trouxe outros amigos. E aí nós ficamos em uma pousada. E Lucas não ficou no ambiente, porque era muito simples. Lucas, então, ficou em outro ambiente. Quando a guarda chegou, ele encontrou Paulo e o casal que o acolhia e os prenderam e levaram novamente para as celas. É um momento de reflexão para nós. Porque quando nós falamos do Evangelho, das dores que os cristãos passaram, muitas vezes, nós passando as nossas dificuldades, nós esquecemos que eles passaram por coisas muito piores. Eu vindo para cá agora, no conforto do carro de um outro amigo, pensando, eu estou indo para uma pregação, vocês aqui, a gente sem medo de polícia, viemos na maior tranquilidade. E o que nos tem afligido são os nossos problemas cotidianos, são os nossos problemas familiares, os nossos problemas sociais. E se a gente atentar para esse momento, isso faz parte da nossa própria caminhada. Quando fomos criados simples e ignorantes, não existia privilégios. Deus não criou anjos. Os anjos, eles se tornaram anjo nas caminhadas. Nós estamos citando o Emmanuel. Emmanuel, ele não foi criado um espírito puro. Ele foi criado simples e ignorante. E na sua caminhada, ele foi se aperfeiçoando. Então, se a gente atentar para estas atividades que somos chamados, que somos convidados, isso faz parte do nosso aperfeiçoamento. Muitas vezes, hoje, pode ser a nossa porta de Damasco. Você pode encontrar com Jesus hoje, sem mística, sem fenômeno. O seu coração tem que estar aberto. E é tão interessante que Jesus não nos pede virtudes para o trabalho. Ele nos pede boa vontade. Paz na terra, boa vontade aos homens. Então, não espere que as virtudes do céu batam a porta da sua casa para que você realize o trabalho que te compete. Você é a melhor pessoa que está no momento instalado aonde você está. A mensagem de Paulo diz isso para nós. Paulo era um fariseu convicto.
era um cara intolerante, rigoroso. Então, ele não aceitava meias palavras. Ele era um cara duro. E quando ele é chamado para servir a Jesus, a proposta era outra. O conhecimento intelectivo ele já possuía. Ele era um cara culto, mas uma cultura vazia de Deus, de conhecimento de vida. E por isso sofreu tanto, para entender como é que as pessoas que muitas vezes passam pela nossa vida também sofrem com a nossa presença. Então, muitas vezes nós estamos sofrendo com a presença de pessoas, mas nós também fazemos outras pessoas sofrerem. E a gente tem que entender que é um chamado. Hoje, 50. Então, quando Jesus escolheu os seus apóstolos e convidou para que os seguissem, Jesus não escolheu padre, não escolheu pastor, não escolheu orador espírita. Ele escolheu pessoas que estavam no seu dia a dia trabalhando. Ele escolheu você, hoje, para que você dê continuidade. Porque a gente tem falado muito da regeneração que temos vivenciado. A regeneração está aí. E qual é a nossa cota à parte? O que temos feito para auxiliar a regeneração que temos falado, gritado aos quatro cantos? Então a gente tem que entender que nós temos uma tarefa. Nós temos que dar a nossa contribuição para que isso aconteça. Não é sentar e ver a coisa acontecer e sair de casa quando tudo estiver pronto. Nós não temos condição de fazer isso. Então, por isso a gente canta, a gente toca. E aí a minha esposa está ali embaixo assim, nossa, ela toca violão, canta e toca violino. Então, eu falei para ela, ele é artista. E o artista vive em mundos paralelos. Então, a sua dificuldade, ela faz parte do seu crescimento. A gente tem que entender que Deus não quer que a gente sofra, que a gente abaixe a cabeça no menor, desconforto. E aí, eu tenho falado muito com a minha esposa para ela separar as gavetas. Separa as gavetas da sua vida. Você tem que administrar diversos problemas durante o dia. E se você não conseguir administrá-los, você vai perder a sua jornada, porque a sua vida conjugal vai se transformar em arruaça, em função de um problema financeiro. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Problema financeiro é problema financeiro, não é problema conjugal. A falta de administração é que faz com que tudo vire uma bola de neve. Você está com um problema no seu trabalho, quando você vai para casa, arranja uma gaveta no seu trabalho e deixa o seu problema lá. Não leve ele para sua casa, não. Você está com um problema na casa espírita, deixa o seu problema lá na casa espírita. Porque casa espírita é feita de problemas. Não tem anjo em casa espírita, não. Nós estamos dando duro, danado, para nos reconciliar uns com os outros. Então, de vez em quando, nós temos que esquecer a ofensa, esquecer aquela carinha, não muito grata, esquecer que o outro passou e nem nos cumprimentou. Então, a gente tem que tentar, de alguma forma, entender que eu estou ali porque eu preciso. Não é porque o centro espírita precisa, é porque eu preciso. E nós hoje nos encontramos aqui, não é porque vocês precisam, é porque eu preciso. E eu fico falando com os meus seguidores de grupo de estudo, que quando eu busquei eles, lá na falange que a gente pertencia,
E aí eles arregalaram os olhos, né? Porque todo mundo acha que veio de uma pleiade de anjos. E quando eu revelei que foi das falanges do umbral que nós viemos, assim como vocês que estão aqui hoje, infelizmente eu tenho que revelar, porque aqui nós estamos mudando a nossa rota. E eu não preciso saber o que aconteceu na sua vida até agora, para te dizer que o seu futuro você está escrevendo em letras garrafais. Você merece. Você não está pedindo nada para ninguém, você está construindo. E aquele Deus que fazia, que gostava, de ver o nosso sofrimento, ele deixou de existir quando você passou a acreditar em doutrina espírita. Paulo, quando abraça o sofrimento, ele abraça o sofrimento a título de redenção e alegria. Esse tem que ser o nosso motivo de sofrer. Nós não temos que abaixar a cabeça, nós temos que levantar a cabeça e agradecer a Deus. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, na lição 23, que tem o título Auxílio, diz pra gente assim: auxiliar espontaneamente é refletir a vida divina por intermédio da vida de nosso eu, que se dilata e engrandece à proporção que nos desdobramos no impulso de auxiliar. Quanto mais você fizer o bem, mais o bem estará no seu entorno. Paulo acreditava nisso fielmente. E por isso ele abriu mão de quase tudo. Porque ele não tinha como abrir mão do seu caráter. E isso ninguém deve fazer. Ele abriu mão da sua pompa, porque ele era uma pessoa de posses. E ele passa a pregar com o que ele tinha de mais rude. Por isso criou uma inveja, que Emmanuel trata com um eufemismo, para não agredir a gente. Eles começaram a ter inveja daquele cara que tinha força no que falava. Mas ele percebeu que a mensagem era muito maior do que ele. E aí ele se fez pequeno para servir. E ele conquistou a amizade de todos. Então, ele vai passando pelas dificuldades inerentes à própria vida e vai estabelecendo um novo padrão de conduta para si próprio. Esse é o nosso desafio. Perceber que toda a história do Evangelho de Jesus é uma fábula, para que a gente entenda que a nossa vida também é uma fábula que está sendo construída por nós. O seu passado de ontem, de há meia hora atrás, já faz parte da sua história. E o que nós estamos buscando aqui é a construção do nosso futuro, porque o nosso passado faz parte da nossa história. Ninguém foi criado para sofrer. Ninguém. Paulo de Tarso sofreu em função dos desmandos que cometeu. Não tinha o mínimo conhecimento que nós temos hoje. Não tinha internet, não tinha livro, não tinha casa espírita. Ele aprendeu com o mestre Gamaliel, o mestre do judaísmo. Um cara fantástico, sabia tudo de lei, tudo de Deus. Porém, segundo os amigos espirituais, nós temos que tomar muito cuidado com o conhecimento. E aí nós temos que tirar o espírito da letra, porque a letra mata. E quem vivifica é o espírito. Nós temos que entender que a missão de Paulo é muito mais do que um conto de fadas. É uma história de vida que nós temos que, de alguma forma, entender como uma proposta de renovação. É possível. É possível. E aí você pode me falar assim, Augusto, mas como é que eu vou fazer? Eu nem sou espírita. Bom, se você não é espírita e está aqui hoje, você não precisa nem de ser, porque você está buscando coisas boas.
E não é o título religioso que vai fazer com que você mude. O que vai fazer com que você mude é o que você faz da sua vida. O que você tem feito com a doutrina espírita que você tem aprendido? Quando Paulo resolve mudar o rumo da sua vida e adota uma nova postura, ele abre mão do preconceito, ele abre mão daquilo que ele tinha de mais sagrado, que era a rigidez da lei. Então ele começa a ter essa capacidade de transformação. Quando ele volta para Roma, ele não volta mais como um cidadão romano, ele volta como um perseguido. Quando ele pede para falar com César, é em função da cidadania que ele tinha, era em função do passado. Mas ele não era mais considerado um cidadão romano em função da sua caminhada, porque ele largou tudo. Nós não precisamos mais largar tudo. Nós podemos caminhar com Jesus dentro das nossas próprias capacidades, porque a sociedade precisa de pessoas melhores. E aí a doutrina espírita fala para a gente que se ela conseguir mudar alguém em um único ponto, ela alcançou o seu objetivo. A doutrina espírita não é uma fábrica de angelitude, é uma proposta de retificação moral. Aqui estão os nossos maiores problemas, as nossas maiores dificuldades. E quando Emmanuel fala do auxílio que todos nós podemos em função da fonte inesgotável que está em Deus, muitas vezes é o seu olhar, é o seu ouvir, é o seu olhar, a sua forma de olhar que muda a vida de alguém. E no desafio de falar, de ser pregador, como os nossos antecessores, não é tão simples assim. Quando a gente sobe aqui, existe uma responsabilidade muito grande, não em falar, mas em, ao menos, tentar vivenciar o que está falando. Senão, não existe eco. Se você está lendo somente para os outros, você não consegue alcançar o coração de ninguém. Quando a música toca o nosso coração, é porque, além do instrumento que está sendo tocado, tem uma emoção que está envolvendo aquele instrumento ali. A pregação, ela se faz nessa ordem, sentimento e palavras. Por isso, o livro Pensamento e Vida. Porque o que nos traz aqui, o que nos move, é muito mais do que uma palestra. É muito mais do que um conhecimento espírita. O que nos traz até aqui é uma transformação de vida. E a doutrina espírita não te promete nada. Infelizmente é assim. E você não pode colocar a culpa em Deus. Se der certo, não foi Deus que te deu. Se der errado, não foi Deus que te condenou. Então, para ser espírita não é tão simples assim, porque você vai colocar a culpa em quem? Então você começa a ter que, de alguma forma, assumir. Mas assumir com muita tranquilidade, porque nós estamos destinados à eternidade. E os nossos planejamentos estão sendo de 20, 30, 40, 50 anos. E aí você chega com 50 anos, você perde a motivação. Você chega com 70 anos, você acha que você está preparando para morrer. Infelizmente, eu tenho que te dar uma má notícia. Você não morre. Vai continuar. E você pode fazer muito mais coisas ainda. Porque se hoje, do plano espiritual, eu tenho que ter um amigo espiritual me intuindo para que todos vocês consigam me entender,
sabendo que cada um entende de uma forma. Imaginemos Paulo pregando para uma assembleia de pessoas que não tinham condições nem de ler. Porque ler e escrever naquela época era algo maravilhoso, não era para qualquer um. Hoje todos nós, na maior tranquilidade. E ainda tem a danada da internet, que se eu falar alguma coisa muito grave aqui, alguém vai lá na mesma hora e consulta, levanta a mão e fala assim, esse negócio está errado. Então a gente vai entendendo que é uma necessidade. É uma necessidade. Então Paulo traz a mensagem, mas o Cristo precisa de continuadores. Por isso nós estamos aqui. Por isso ele precisa de nós. E aí, se você ficar com medo de ser vaidoso e dar o seu testemunho na hora que você for convocado, como é que você vai explicar para Jesus? Quando você estiver sentado com seu amigo espiritual e falou assim, poxa, eu mandei o cara lá para você atender, e você falou que não era espírita, que não sabia dar passe, que não era médium ostensivo. Mas eu não perguntei nada disso, não. Eu só queria que você auxiliasse ele. Eu só queria que você falasse com ele assim, olha, meu amigo, não fica triste, não. O que eu posso fazer por você? Muitas vezes a pessoa só está querendo que a gente escute. E quando nós nos reunimos, a gente não sabe a capacidade que temos. Uma semana de encontros espíritas. Uma semana. É claro que quando você promove um evento desse, você quer ver todos os lugares preenchidos. E aí depois vai falar da vaidade, do orgulho para os outros. Assim? Mas é fantástico você ver tudo preenchido. A gente aprende com os evangélicos que a gente deve fazer prece. Eles não fazem prece, né? Eles oram pelas cadeiras vazias. Nós não temos esse hábito. Porque nós sabemos que para cada cadeira vazia deve ter uns 7, 8 espíritos. Então nós não temos essa preocupação porque nós sabemos que trabalhamos por qualidade e não por quantidade. Se tivesse um aqui, eu estaria aqui falando. Então a sua presença é muito importante. Mas você pode convidar pessoas para estarem com você. Se foi bom para você, convide. E a título de esclarecimento, isso não é proselitismo, tá bom? Nós temos que deixar algumas coisas mais claras em doutrina espírita, porque a gente fala muito, mas explica pouco. Proselitismo é quando você tenta, de alguma forma, convencer alguém das suas verdades, sejam elas quais forem. Quando você convida alguém para algo bom que você experimentou, isso não é proselitismo. Isso é aumentar o alcance do bem que você foi alcançado. Então, muitas vezes, o movimento espírita ele não tem um alcance maior porque nós somos tímidos no convidar. Mas, Augusto, eu convidei. Eu sei que você convidou em 2019, quando teve a outra semana espírita. Mas como uma pessoa não veio, você ficou ofendido. Eu não convido mais. Não, você tem que convidar sempre, sempre. E se ele não vier, não é problema nosso. Nosso problema é o convite. Então, graças a Deus, fui convidado para estar com vocês. Esse ambiente não é meu, esse ambiente é de vocês. Acreditem, a casa de vocês foi beneficiada com a sua presença aqui. A misericórdia age em torno de nós. Muitas vezes não é porque você merece, é porque você precisa. E todas as residências que aqui estiveram foram beneficiadas. Porque o amor de Deus é inesgotável. Ele não tem dó, não. Nós é que ficamos, melindrados. Ele não veio, não veio na segunda, não vou chamar para sexta. Ele não veio na quinta, então não vou chamar para sexta. Mas Deus não tem isso, não. Muitas vezes ele vai aproveitar esta oportunidade, que pode ser única.
E Ele vai transformar a sua vida se você acreditar. Assim como transformou a minha em um dia. E eu convido. E consigo seguidores. Porque eu viria sozinho, convidei a minha esposa. Mas esposa, né? Vocês podem falar assim, mas esposa é fácil. Assim, se bobear, não precisa nem convidar. Só de você falar que vai, ela já está dentro. Mas eu convidei os amigos. E os amigos aceitaram o convite. Porque quando você faz com testemunha, é mais forte o vínculo que você cria com o seu compromisso. Então você vai se vinculando, porque a gente não faz nada sozinho. Então, são as nossas vibrações que nos mantêm firmes. Mas isso tem que ser uma proposta de renovação. Falar de Paulo é tranquilo. É só ler Paulo e Estevão. Viver a vida de hoje é que é complicado. Porque tem muito espírito aí ainda que está sendo queimado. Assim, está sendo perseguido. Mas a perseguição hoje é mais sutil. Então, eu não estou aqui para desvalorizar o seu sofrimento, porque ninguém é capaz de saber o quanto você sofre. Eu estou aqui para te falar que você não deve valorizar mais o seu sofrimento do que a sua alegria, do que o seu prazer em viver. Porque isso vai passar. Então a gente vai buscando esta possibilidade de entendimento. E aí eu vou na Gênese, para a gente ver como é que já estava escrito para nós. No capítulo 15, item 27, os milagres do Evangelho. Os amigos espirituais falam assim: de todos os fatos que testemunham o poder de Jesus, os mais numerosos são, sem contradita, as curas. Ele queria provar por aí que o verdadeiro poder é aquele que faz o bem, que o seu objetivo era se fazer útil e não satisfazer a curiosidade dos indiferentes com coisas extraordinárias. É também pelo bem que faz que o Espiritismo prova a missão providencial. Cura os males físicos, mas cura, sobretudo, as enfermidades morais. E aí estão os maiores prodígios pelos quais ele se afirma. Seus adeptos mais sinceros não são aqueles que foram feridos pela visão dos fenômenos extraordinários, mas aqueles que foram tocados no coração pela consolação. Aqueles que se livraram das torturas da dúvida. Aqueles cuja coragem se revelou nas aflições e que auriram a força na certeza do futuro que veio lhes trazer no conhecimento do seu ser espiritual e do seu destino. Eis aqueles cuja fé é inabalável, porque sentem e compreendem. Vocês não vieram aqui buscar o fenômeno da manifestação. Quando a gente busca um encontro desse, eu estou querendo consolar, entender. Por que eu estou passando por isso? Você está passando por isso porque é uma etapa da sua vida que vai te promover um crescimento. Não é para você abaixar a cabeça e falar, nossa senhora, agora não tem jeito mais. Não, agora é que tem jeito. Porém, a nossa reprogramação atual é para que no futuro não soframos mais. Quando nós nos encontramos aqui, nós estamos falando para os amigos espirituais o seguinte: eu quero continuar, sim. Eu quero dar a minha contribuição, sim. Mas eu não quero mais o sofrimento como sendo condição indispensável para a redenção dos meus pecados. Eu quero redimir os meus pecados trabalhando em função do próximo. Por isso, o próximo é em sofrimento. Não é porque Deus esqueceu do próximo, não. Não é porque Deus esqueceu que tem gente passando fome, não. É para nos dar a oportunidade de trabalhar no bem.
só por isso. Então a gente tem que entender que esta é uma proposta de renovação. E sendo assim, eu vou então lá no livro Paulo e Estevão, onde Paulo vai narrar para a gente alguma coisa assim. No fundo, estava preocupado com a situação dos companheiros. Paulo, preso, com frio, com fome, no fundo, estava preocupado com a condição dos companheiros. Um guarda o informara de que enorme contingente de cristãos seria levado ao circo e ele sofria por não ter sido chamado a perecer com os irmãos na arena do martírio por amor a Jesus. Mergulhado nessas reflexões, não tardou a sentir que alguém abria cautelosamente a porta da enxovia. Conduzido ao exterior, o ex-rabino defrontou 6 homens armados que o aguardavam junto de um veículo de regulares proporções. Ao longe, no horizonte pontilhado de estrelas, delineavam-se os tons maravilhosos da madrugada próxima. O apóstolo, silencioso, obedeceu à escolta. Ataram-lhe as mãos calejadas brutalmente com grosseiras cordas. Um vigilante noturno, visivelmente embriagado, aproximou-se e escarrou-lhe na face. O ex-rabino recordou os sofrimentos de Jesus e recebeu um insulto sem revelar o mínimo gesto de amor próprio ofendido. Mais uma ordem tomou lugar no veículo junto dos 6 homens armados que o observavam, admirados de tanta serenidade e coragem. Os cavalos trotaram lépidos como se quisessem atenuar a friagem úmida da manhã. Chegados aos cemitérios que se enfileiravam ao longo da Via Ápia, as sombras noturnas se desfaziam quase completamente, auspiciando um dia de sol radioso. O militar que chefiava a escolta mandou parar o carro e, fazendo descer o prisioneiro, disse-lhe hesitante: o prefeito dos pretorianos, por sentença de César, ordenou que fosseis sacrificado no dia imediato ao da morte dos cristãos, votados às comemorações do circo, realizadas ontem. Deveis saber, portanto, que estáis vivendo os últimos minutos. Calmo, olhos brilhantes e mãos amarradas, Paulo de Tarso, mudo até então, exclamou surpreendendo os verdugos com a sua majestosa serenidade. Ciente da tarefa criminosa que vos incumbe desempenhar, os discípulos de Jesus não temem os algozes que só lhes podem aniquilar o corpo. Não julgueis que vossa espada possa eliminar minha vida, de vez que, vivendo estes fugazes minutos em corpo carnal, isso significa que vou penetrar, sem mais demoras, nos tabernáculos da vida eterna com meu Senhor Jesus Cristo, o mesmo que vos tomará contas, tanto quanto a Nero e Tigelino. A patrulha sinistra, estarrecida de assombro, aquela energia moral no momento supremo, era de molde a abalar os mais fortes. Percebendo a surpresa geral e cioso do seu mandato, o chefe da escolta tomou a iniciativa do sacrifício. Os demais companheiros pareciam desorientados, nervosos, trêmulos. O inflexível preposto de Tigelino, porém, ordenou ao prisioneiro que desse 20 passos à frente. Paulo de Tarso caminhou serenamente, embora no íntimo
se recomendasse a Jesus, compreendendo a necessidade de amparo espiritual para o testemunho supremo. Ao chegar no local indicado, o secage tigelino desembainhou a espada, mas nesse instante tremeu-lhe a mão. Fixando a vítima, e falou-lhe em tom quase imperceptível: lastimo ter sido designado para este feito, e intimamente não posso deixar de lamentar-vos. Paulo de Tarso, erguendo a fronte quanto lhe era possível, respondeu sem hesitar: não sou digno de lástima. Tende antes compaixão de vós mesmo, porquanto morro cumprindo deveres sagrados em função de vida eterna, enquanto que vós ainda não podeis fugir às obrigações grosseiras da vida transitória. Chorai por vós, sim, porque eu partirei buscando o Senhor da paz e da verdade, que dá vida ao mundo, ao passo que vós, terminada a vossa tarefa de sangue, tereis de voltar à hedionda convivência dos mandantes de crimes tenebrosos de vossa época. O algoz continuava a fitá-lo com assombro, e Paulo, notando a tremura com que ele empunhava a espada, concitou resoluto: não tremais, cumpre vosso dever até ao fim. Um golpe violento fendeu-lhe a garganta, seccionando quase inteiramente a velha cabeça que se nevara aos sofrimentos do mundo. Paulo de Tarso caiu redondamente, sem articular uma palavra. O corpo ao quebrado embolou-se no solo ermo como despojo horrendo e inútil. O sangue jorrava em golfões nas últimas contrações da agonia rápida, enquanto a expedição regressava penosamente muda dentro da luz matinal e triunfante. O valoroso discípulo do Evangelho sentia a angústia das derradeiras repercussões físicas, mas aos poucos experimentava uma sensação branda de alívio reparador. Mãos carinhosas e solícitas pareciam tocá-lo de leve, como se arrancassem, tão só nesse contato divino, as terríveis impressões dos seus amargurosos padecimentos. Tomado de surpresa, verificou que o transportavam a local distante e pensou que amigos generosos desejavam assisti-lo em lugar mais conveniente, para que não lhe faltasse a doce consolação da morte tranquila. Depois de alguns minutos, as dores haviam desaparecido por completo. Guardando a impressão de permanecer à sombra de alguma árvore frondosa e amiga, experimentava a carícia das brisas matinais que passavam em lufadas frescas. Tentou levantar-se, abrir os olhos e identificar a paisagem. Impossível. Sentia-se fraco qual convalescente de moléstia prolongada e gravíssima. Reuniu as energias mentais como lhe foi possível e orou, suplicando a Jesus permitisse o esclarecimento de sua alma naquela nova situação. Sobretudo, a falta de visão deixava-o submerso em angustiosa expectativa. Recordou os dias de Damasco, quando a cegueira lhe invadira os olhos de pecador, ofuscados pela luz gloriosa do Mestre. Lembrou o carinho fraternal de Ananias e chorou ao influxo daquelas singulares reminiscências. Depois de grande esforço, conseguiu levantar-se e refletiu que o homem precisa servir a Deus, ainda que tateasse em densas trevas. Foi aí que ouviu passos de alguém que se aproximava de leve.
ocorreu-lhe subitamente o dia inesquecível em que fora visitado pelo emissário do Cristo na pensão de Judas. Quem sois? Perguntou, como o fizera outrora naquele lance inolvidável. Irmão Paulo, começou a dizer o recém-chegado. Mas o apóstolo dos gentios, identificando aquela voz bem amada, interrompeu-lhe a palavra, bradando com júbilo inexprimível. Ananias, Ananias! E caiu de joelhos em pranto convulsivo. Sim, sou eu, disse a veneranda entidade, pousando a mão luminosa na fronte. Um dia Jesus mandou que eu te restituísse a visão, para que pudesses conhecer o caminho áspero dos seus discípulos, e hoje, Paulo, concedeu-me a dita de abrir-lhe os olhos para a contemplação da vida eterna. Levanta-te, já venceste os últimos inimigos, alcançaste a coroa da vida, atingiste novos planos da redenção. O apóstolo levantou-se afogado em lágrimas de jubilosa gratidão, enquanto Ananias, pousando a destra nos seus olhos apagados, exclamou com carinho: vê novamente em nome de Jesus. Desde a revelação de Damasco, dedicaste os olhos ao serviço do Cristo. Contempla agora as belezas da vida eterna, para que possamos partir ao encontro do Mestre amado. Então, o devotado trabalhador do Evangelho reconheceu as maravilhas que Deus reserva aos seus cooperadores no mundo cheio de sombras. Tomado de espanto, identificou a paisagem que o rodeava. Não longe estavam as catacumbas da Via Ápia. Misteriosas forças o haviam afastado do quadro triste em que se decompunham os despojos sangrentos. Sentiu-se jovem e feliz. Compreendia agora a grandeza do corpo espiritual no ambiente estranho aos organismos da terra. Suas mãos estavam sem rugas, a epiderme sem cicatrizes. Tinha a impressão de haver sorvido um misterioso elixir de juventude. Uma túnica de alvura resplandecente envolvia-o em graciosas ondulações. Mal despertava do seu deslumbramento quando alguém lhe bateu levemente no ombro. Era Gamaliel que lhe trazia um ósculo fraternal. Paulo de Tarso sentiu-se o mais ditoso dos seres. Abraçando-se ao velho mestre e a Ananias, num gesto de ternura, exclamava entre lágrimas: só Jesus me podia conceder alegria igual a esta. Mal não acabara de o dizer, começaram a chegar velhos companheiros de lutas terrenas, amigos de outros tempos, irmãos desvelados que lhe vinham trazer as boas-vindas ao transpor os umbrais da eternidade. Os deslumbramentos do apóstolo sucediam-se ininterruptos. Como se ficassem em Roma, à sua espera, todos os mártires das festividades da véspera chegaram cantando nas proximidades das catacumbas. Todos queriam abraçar o generoso discípulo, auscultar-lhe as mãos. Nesse ínterim, dando a impressão de nascer em maravilhosas fontes do mais além, ouviu-se uma cariciosa melodia acompanhada de vozes argentinas que deviam ser angélicas. Surpreendido com a beleza da composição intraduzível na linguagem humana, Paulo ouvia o venerando amigo de Damasco que explicava solícito: este é o hino dos prisioneiros libertados. Observando-lhe a intensa comoção, Ananias perguntou qual o seu primeiro desejo na esfera dos redimidos. Paulo de Tarso intimamente recordou Abigail e os anelos sagrados do coração, como aconteceria a qualquer ser humano. Mas integrado no ministério divino, que manda esquecer os caprichos mais singelos e sem trair a gratidão à misericórdia do Cristo,
respondeu comovidamente: meu primeiro desejo seria rever Jerusalém, onde pratiquei tantos males, e ali orar a Deus para ofertar-lhe o meu agradecimento. Aqui eu oro a Deus e oferto os meus agradecimentos. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pela atenção e pela oportunidade de estar com vocês. O que Jesus precisa de nós é coragem, que possamos dar o nosso exemplo, assim como Paulo de Tarso aceitou a sua missão, desvelando para nós princípios de moralidade acima dos princípios de nossos próprios interesses. Muito obrigado a todos. E eu não podia deixar de ler esse trecho que me fez chorar algumas vezes quando eu li a obra. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pela oportunidade e até uma próxima, se Deus assim nos permitir. Boa noite a todos.